Como que funciona? Quais são as principais diferenças do ensino americano e o sistema brasileiro? Primeira coisa que você precisa entender é que existe algumas semelhanças, sim, mas não são muitas, são poucas. Primeira semelhança é com relação à idade das crianças, a idade que as crianças vão para a escola. As crianças também começam a vida escolar aqui nos Estados Unidos a partir de 4 anos. 4 a 6 anos começam, então, a ir para a escola e finalizam com 17, 18 anos, dependendo de como eles vão antecipando. Aqui nos Estados Unidos tem essa característica, uma metodologia onde o aluno ele é estimulado a fazer o que ele gosta, desenvolver os seus talentos, as suas áreas de maior interesse, e ele pode ir antecipando, puxando matéria, puxando conteúdo, e muitos jovens acabam terminando a vida escolar antes da faculdade, com 15, 16 anos já entram na faculdade. Então vamos ver como é que isso acontece, tá bom? E também a graduação é semelhante no Brasil, cursos entre 4 a 8 anos, e depois tem lá a pós-graduação, mestrado, doutorado, também muito semelhante, lógico que cada curso é um curso. Então, a metodologia de estudo, com certeza, é uma das principais diferenças entre o sistema educacional americano e o brasileiro. É um dos motivos pelos quais muitas pessoas admiram o sistema de ensino dos Estados Unidos. E qual é essa diferença, então, Márcio? O que esse sistema, essa metodologia de ensino americano proporciona às crianças que estudam aqui? Aqui nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande para que os alunos desenvolvam os seus dons, os seus interesses. Então, desde pequenininhos, eles são estimulados a experimentar diversas áreas do conhecimento humano, não somente matemática, inglês, né, que é a língua daqui, como outras línguas, biologia, história, mas eles são estimulados à arte, né, a teatro, a esporte, a música, a liderança. Então, eles sempre têm essa valorização pelo ser humano de forma integral. E não é forçado a criança a estudar aquilo que, lógico, que existem matérias core, que eles chamam, que são a base da educação, que são obrigatórias, mas desde pequenininhos eles são estimulados a escolherem e desenvolverem o seu potencial, tá bom? Então, vamos lá. Metodologia, nós estamos falando, vamos começar. Hoje eu quero falar para vocês, desde do início, se você tem filho pequenininho, dependendo da fase que ele está, para onde que ele vai, como que eu escolho a minha área de residência, por que eu tenho que saber onde que eu vou morar, o que isso interfere com relação à minha escola, tá? Então, como eu estava falando aqui, a metodologia é o principal destaque dessa diferença, enquanto no Brasil as escolas têm um currículo mais engessado, independente do estado da cidade que você está, né, o MEC ele direciona o que os alunos precisam aprender em qualquer nível escolar, em qualquer estado, inclusive nas escolas particulares. É lógico que as escolas particulares têm um pouco mais de liberdade para incluírem algumas aulas diferentes, mas existe aquilo que é obrigatório. Aqui nos Estados Unidos já não, né? As escolas elas têm essa flexibilidade curricular e que estimulam e dão oportunidade para que as crianças e os jovens desenvolvam os seus potenciais, os seus talentos. Desde pequeno, eles são estimulados à liderança, ao discurso, a falar em público, ao teatro, à música, à dança e ao esporte. Por exemplo, a minha filha Luísa, né, ela veio aqui para os Estados Unidos com 12 anos, ela estava na middle school. Eu vou, então, explicar um pouquinho esses termos para depois trazer para você essas oportunidades, tá? Então, o calendário, outra diferença, o calendário das aulas. Estados Unidos, nós estamos na América do Norte, então nós temos, de uma forma geral, invertido as estações do ano. Então, aqui, né, agora, nós estamos na primavera, e daqui a pouquinho já estamos entrando no verão. E nós vamos entrar, então, nas férias de verão. Então, as férias de verão são mais longas, então fica mais ou menos em torno de 2 meses, entre junho a agosto, né? 2 meses e meio. E cada estado, cada região tem liberdade para começar esse calendário. Então, como é que acontece esse calendário? São definidos pelos county. O que é county? É uma regionalização que envolve mais de uma cidade. Então, é como se fossem micro-regiões dentro de um estado. Então, cada county tem ali a sua política de calendário escolar e algumas políticas internas da educação, tá bom? E aí nós temos alguns breaks. Então, nós temos as férias de verão, que são as férias mais longas. Depois nós temos o spring break, que é
na primavera, que é o recesso de primavera, nós temos o Thanksgiving Break, que é a comemoração do Thanksgiving, que aqui é uma data importante, que é na última semana de novembro, que é o feriado de Ação de Graças. Nós temos o Inter Break, que é o intervalo de Natal e Ano Novo. Então, enquanto nas escolas do Brasil as aulas são durante um período, também isso é outra diferença importante, né? Ou é de manhã, ou é de tarde, ou é de noite, aqui as aulas são período integral. E existe uma, uma sazonalidade, digamos assim. As crianças menores entram 8 horas, o pessoal da middle school, que são os adolescentes, entram 9 horas na escola, o pessoal do high school entra 7 horas na escola. Então, se você tem filhos em idades diferentes, você também tem que estar preparado para isso. E eles oferecem para os pais, né, cursos e oportunidades para deixar o filho depois da aula, antes da aula, que é o after school ou before, que depende da necessidade dos pais. Isso eu estou falando de escolas públicas. Escolas públicas aqui nos Estados Unidos, elas geralmente elas têm um bom nível de entrega de conteúdo, de estrutura física, inclusive. Então, os pais não precisam se preocupar em pagar uma escola particular até terminar o high school. A outra coisa, diferença importante é o sistema de transporte. Eles se preocupam muito em oferecer aos pais e às crianças esse sistema de transporte. Então, as escolas, elas são regionalizadas, né? Cada região, tantas milhas, né? Porque aqui em milhas não é quilômetro, existem as escolas e você tem segurança que não vai faltar escola para os seus filhos. Então, a cada tantos habitantes, antes de se fazer, né, os loteamentos para vender casa e construir casa, eles já se preocupam com o planejamento da oferta escolar. Então, cada um perímetro definido, né, de distância e de zoneamento, digamos assim, de casa, de perímetro urbano, ele já tem programado ali a middle school, a elementary, a high school, para atender aquela capacidade de pessoas que moram naquela região.